Mas eu vou colocar também que a gente continua, que esse debate está bom. Sinais sobre a economia foram em outra direção. Armínio Fraga comentou o discurso de Lula sobre o teto. Joga. Não me arrependi, não. Foi um voto que estava focado não na economia. As questões que me incomodavam naquele momento eram de outra natureza. Eram, assim, a qualidade da nossa democracia, temas ligados a meio ambiente, a violência e tudo mais. Eu tinha, sim, a esperança de que o Lula do primeiro mandato aparecesse no que diz respeito à economia. E os sinais que foram dados agora aí, ao longo desses dias, que culminaram nesse discurso, foram numa outra direção. Armínio Fraga, você sabe, foi do Banco Central, economista, tem respeitabilidade, e ele declarou voto por Lula, e ele viu que o discurso dele não está sendo igual ao discurso do primeiro mandato. Tem razão, Armínio Fraga. Não há dúvidas que agora o Lula está jogando assim uma espécie de última cartada da existência dele, e ele está aqui, não tem o mais mandato, é um mandato só, né? Então ele quer consolidar aquele compromisso de campanha. Olha, eu acho que as pessoas têm que entender. Foi essa a pregação dele. Ele não está mentindo, ele não está enganando ninguém. Ele teve uma coerência constante. Sempre falou no combate à fome que a razão única dele voltar era essa, e tanto é que os mais pobres votaram nele. Todo o discurso dele foi de realizar a justiça social. Então, eu acho que nós temos assim essa visão ortodoxa na economia, né, que agora tem que buscar criatividade e flexibilidade para que a gente possa realizar o desenvolvimento, o socorro àqueles que estão hoje famintos, né, e o socorro num período que só o necessário. Eu não vejo que isso deva ser prolongado, que isso tem que ter data de validade, porque senão nós vamos criar um país apenas de pessoas sustentadas. Isso ofende a autoestima, a dignidade humana. A dignidade humana vem do trabalho, vem do ganharás o pão com o suor de cada dia. Quer dizer, é o trabalho humano que deve ser garantido. Ele é tão necessário quanto a vida, porque é ele que provê a vida, é ele que sustenta a vida. Então é isso que nós temos que avançar, e isso só vai acontecer se a economia crescer. E para a economia crescer, eu acho que tem que haver alguns projetos importantíssimos. Eu falei na indústria, do processo de industrialização, não tem mais nenhum provimento nesse sentido, quero dizer planejamento nesse sentido. Então, o que eu quero nesse momento é dizer que vamos acreditar que nessa fase brutal até se fure o teto de gasto depois, e ele já falou, eu vou lutar. Mas essa PEC é permanente. Não. Essa PEC ela é permanente, para que continue os 600 permanentes. Ele, inclusive, está lutando pelo superávit, buscando novamente a política do superávit. Foi o que ele disse. Mas, olha, eu acho assim, essa questão do mercado, da reação da Bolsa. A Bolsa, para mim, é um cassino, é um jogo. Um jogo até brutal, sujo. E aí o Banco do Brasil e a Petrobras perderam 158 bilhões. Isso aí não diminuiu no Banco do Brasil um centavo, é só contabilidade, mas a contabilidade são só números, são letras, e que não alteram. A Petrobras não perdeu um baril de petróleo. Quer dizer, é uma coisa assim, sabe, 1 litro até de combustível, que é de gasolina. Então, quer dizer, é só uma questão contábil, isso se recupera, a Bolsa sobe, desce, a Bolsa é flutuante, ela não é estável, nunca aconteceu, às vezes sobe, às vezes desce. Então, é isso, porque é um jogo, é um cassino. Eu não acredito muito que a Bolsa faça milagres. A Bolsa realmente, para mim, se ela não existisse na economia,
não seria, porque ela não acrescenta nada mais. O que acrescenta, sim, a produção. O que acrescenta é a geração de renda, é a geração de produtos, é a capacidade de você transformar um grão em centenas de grãos, de transformar uma matéria-prima num produto acabado. Então, isso que nós temos que buscar. A estabilidade está na capacidade produtiva do país. Renan Barbosa, e aí, Renan? Essa fala de Armínio Fraga aí, que ele vê que Lula mudou a fala do primeiro para o segundo. Acha que a fala ela é mais voltada para o governo da Dilma, né? Eu acredito assim, Zezinho. Eu tenho acompanhei as campanhas, etc. E eu verifiquei que a fala, ela condiz com aquilo que ele vinha pregando. Ele não mentiu. Nesse ponto, ele já vinha falando que precisava se retirar o teto de gastos, fazer um investimento na área social. Isso ele não é surpresa. O que é surpreendente é algumas falas, talvez, né, não tão bem assessoradas assim, que vão de encontro àquilo que o mercado pensa, o mercado planeja para o país. Eu acredito assim, se você falar em investimento, não somente, né, você tem que investir na área social, eu acho que todo brasileiro que necessita de um recurso para prover seu alimento ali, ele tem que ter acesso a isso. Mas se você fizer uma fala no sentido de industrializar o país, de estourar o teto de gastos para você fazer investimento, fazer repasse através dos bancos públicos aí para que sejam feitos investimentos na área, eu acho que seria muito mais prudente, porque aí nós teremos no futuro um país mais industrializado. A gente precisa lembrar, o Brasil, ele é um país de extremo potencial, nós temos pessoas fantásticas no país que conseguem acordar cedo, fazer o seu trabalho, executar uma atividade aí que praticamente é impossível em outros lugares, o Brasil consegue fazer, como é a própria Petrobras também, que faz as perfurações, né? A quantos mil metros lá de profundidade, coisa que ao redor do mundo não se faz. Então, assim, o nosso país tem capacidade técnica, é o que eu vinha falando com a Amir. Amir, é necessário que a gente tenha aprofundar o estudo, as escolas, as universidades, para que essa mão de obra capacitada também consiga entrar nesse emprego que a indústria vai fornecer. O Lula falou muito nessa capacidade de geração de tecnologia aqui no Brasil. Quer dizer, nós temos que buscar nossos talentos e trazê-los, né, a lume, para que eles dão uma contribuição ao desenvolvimento tecnológico. Eu não tenho dúvida, se você olhar todo o universo, conseguir imantá-los num sentido de buscar criar um Brasil melhor, eu acho que ninguém se nega e a coisa vai acontecer. E esse é o ponto. Eu ouço bastante aqui o Amir, eu tenho um enorme respeito aqui às falas que ele profere aqui, porque são pessoas que têm um determinado conhecimento, já estão ali já tiveram esse conhecimento público, trabalharam dessa forma, então é sempre salutar você ouvir, você respeitar, e assim, Amir, nesse ponto eu faço a conversão ao seu lado aí, as suas ideias. Por quê? Porque o nosso país, a gente precisa realmente, até o Zezinho aqui não discorda disso, a gente precisa industrializar o país, mas a gente precisa de responsabilidade fiscal. Esse é um ponto muito importante, porque isso vai refletir no teu mercado, na tua compra do teu mercado aí, vai refletir essas falas e essa conversa que o Lula proferiu aí. Ricardo Frota, o Brasil no ano de 2021 foi o ano que mais arrecadou. Você acha que o Brasil ele suporta esses R$600 definitivamente? Zezinho, eu acho que, primeiro, o que o Lula quer fazer é exceptuar uma regra criada pelo governo Temer, que é o teto de gastos. Então, essa jogada do PT, o que eu digo que não vai ser fácil, porque vale lembrar que ele vai precisar aí de 60%, não só da Câmara dos Deputados, também 60% do Senado, então ele vai ter que articular muito bem para querer fazer isso. A gente tem um Congresso hoje predominantemente de centro para a direita. Então, eu acho que não vai ser fácil. Ninguém vai querer dar um cheque em branco para o Lula para ele fazer o que ele quer. A gente sabe do histórico que o PT tem. A gente sabe do que o governo, como o governo deixou esse país
E aí eu vou me remeter ao mais próximo, que é o governo Dilma, que não tem como dissociar. Dilma é Lula, Lula é Dilma. Parece, muitas vezes as pessoas tentam separar. Não, porque a política do Lula lá no governo, no primeiro mandato dele, deu certo porque ele aproveitou a política, o modelo econômico do FHC. Ele simplesmente aproveitou. Enquanto ele estava seguindo aquele modelo, deu certo. Quando ele implantou o modelo do PT, começou a descer ladeira abaixo. E aí terminou com a catástrofe, com o modelo nefasto pela Dilma Rousseff. Então, volto a dizer, você pode fazer os programas sociais, mas com responsabilidade. Não adianta você querer massacrar uma parcela da população em detrimento de outros. Incentivar a ociosidade. Você tem que incentivar o quê? A geração de emprego e de renda. Essas pessoas, se você incentivar, e quem dá emprego, volto a dizer, não é o poder público, é a iniciativa privada. Quem emprega é a iniciativa privada. O poder público emprega uma minoria, os 3 milhões e poucos. Então, se você não incentivar a iniciativa privada, pode ter certeza, a gente vai caminhar para um caos. E o Lula, o governo do PT, já sinalizou que é contra, inclusive, o agro, né, que é o responsável também por uma parcela importantíssima do nosso PIB. Chico, daqui a pouco eu dou 30 segundos. Chico. A fala do Armínio Fraga. Veja só, eu não sou contra que tenhamos realmente a continuidade da ajuda para as pessoas mais necessitadas. Mas você quer saber como vem a renda? Tá, mas veja só, o que a gente está vendo, essa quebra do gasto, isso vai se ampliar para tudo. Agora tem que ser bem claro, específica, que é somente, e não por 4 anos também. É permanente, Chico. Pois é, mas isso aí, eu sou contra. É isso aí que está errado. É isso aí que vai levar o país, tá? Vai levar o país a, mais na frente, nós tivemos um problema. Eu vou dar um exemplo, vamos falar para o povo entender. Você pega o financiamento, o Amir sabem disso aqui, para você comprar 500 vacas. Aqueles dinheiro, você não vai comprar as 500 vacas, você vai comprar carro, vai comprar casa, e isso vai passando, vai começar a vencer as parcelas. Você vai conseguir pagar? Não vai. Então, é a mesma coisa, se nós demos cheque em branco, aí criar vários ministérios, empregar aquela quantidade enorme que o PT empregava lá atrás, que foi demitido durante o governo da direita, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que nós vamos estar igual no governo Dilma, quebrado. Vamos estar entrando, aí o Zé fala, mas a Argentina é diferente. A economia é mundial, a questão de bolsa, isso é mundial. No Brasil não vai ser, não vai ser uma regra diferenciada do mundo. Nós vemos num mundo globalizado em que o que acontece no Brasil, daqui a pouco está na China, está no Japão, e vice-versa. Então, nós não podemos tentar mudar a regra do jogo. Estamos vendo a Inglaterra, o que está acontecendo com a Inglaterra, por ter saído lá da parte do grupo da Europa. Então, estão tendo dificuldade. O Brasil aqui não adianta tentar me inventar a história, dar cheque em branco para empregar os amigos, para criar ministério, porque semana mesmo já tem vários partidos que vão apoiar o Lula. E todos querem ministério. E quem vai pagar isso? Quem vai pagar é o agronegócio, é o pecuarista, é todos o segmento produtivo do Estado do Brasil. Então, nós não podemos ser responsáveis. Precisamos, sim, planejar. Agora, se fosse investimento, aí eu concordo, vai furar o teto para fazer uma ferrovia, para ajudar a indústria, aí eu concordo, porque o futuro, isso será positivo. Agora, furar o gasto, como eu dei exemplo, fazer o financiamento para comprar um gado e você desviar, você na frente vai quebrar e vai quebrar feio. Não, 30 segundos. Assim, só fazendo uma contraposição à fala do Ricardo, realmente, governo, né, algum ele gera riqueza, etc. Mas ele é, dentro do governo, através até junto com o Congresso Nacional, ele é o motivador, ele cria motivação. Foi como aconteceu com o Pronamp aí. Vários empresários, né, que precisaram de recursos, recorreram ao Pronamp, aumentaram os seus negócios, etc. É uma coisa que eu sempre falo, o empresário ele não pode ter medo de financiamento e de empréstimo, ele tem que trabalhar com isso, mas trabalhar com racionalidade, saber que isso é um recurso para que ele alavanque seu negócio. Então o empresário não pode ter medo disso, ele tem que avançar.
E o governo, com essas legislações e com esses programas que, através dos bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que é também uma sociedade de economia mista também, o governo sendo acionista majoritário, né, ele faz as políticas públicas e implementa através dos bancos essa situação. É onde chega o recurso para o comércio, é onde chega recurso para as empresas para incentivar o emprego e fazer o nosso país girar. Então, eu discordo da fala que o governo ele não gera realmente emprego, mas ele é força motriz. Ele cria mecanismo. Mas também ele não gera receita, tá? Porque o recurso que é passado pelo Pronamp, o empresário tem que devolver, tem que pagar. É diferente do Quem paga a conta, Chico, é o empresário. É empresário. Diferente do recurso que vai lá para uma Bolsa Família, que esse recurso não volta, tem retorno. Tá? Mas ele volta também, ele circula. Não, mas o governo não produz riqueza. Ele provém.